hora que rola a bola ali, né? Eu tive a impressão, a gente até comentou rapidamente em off, que no início do jogo o gramado não estava tão ruim. Inclusive, a hora que o árbitro faz os testes ali, ele dá o aval para o jogo começar. Só que aí começa a cair cacau, como eu descobri que o pessoal fala na Bahia ontem, né? A chuva muito forte. Foi chovendo, chovendo, chovendo. E aí a coisa foi ficando mais difícil, o jogo ficando cada vez menos jogo. Faz assim a sua análise do que era possível fazer em campo e o que o Cruzeiro fez. Você acha que o Cruzeiro entendeu o jogo desde o início ali, o que era necessário para jogar naquelas condições? Eu acho que sim, Caramujo. Por mais que no início parecesse para a gente que poderia ter um pouco mais de qualidade técnica a partida como um todo, aos poucos as coisas foram mudando e o Cruzeiro necessariamente precisou também mudar. Acho que isso mostra também amadurecimento da equipe e mudança também da estratégia. Um campo muito pesado automaticamente força as duas equipes a mudar a estratégia, né? Até com relação mesmo à escalação, né? Poderia o Cruzeiro vir com uma outra equipe e necessariamente, por conta mesmo desse campo mais pesado, pode ter acontecido do Leonardo Jardim optar por outras peças, né? Eu acho que a chuva acaba travando muito, principalmente o estilo de jogo do Cruzeiro, porque é de toque rápido, é de intensidade, é de bola ao chão. As características individuais dos atletas também são, né, desse tipo de jogo, de intensidade, velocidade. Então, automaticamente, acabou travando ali o estilo de jogo do Cruzeiro e acho que o Cruzeiro acabou tentando se adaptar da melhor maneira. Seja através da força física, porque foi preciso muita força física para ter esses duelos, né? Tentou também, às vezes, jogadas aéreas. Do jeito que dava, o Cruzeiro foi se virando. Eu acho que de ponto positivo para mim, acho que mais uma vez foi uma defesa muito sólida, tanto que para mim os destaques individuais ficaram com o Fabrício Bruno e também com o Vidalba, porque acho que eles foram muito bem. Tentou fazer o possível e o impossível para anular o Vitória. E acho que o Cruzeiro seguir também entre os 5 melhores do Brasileirão no sistema defensivo, isso é um ponto positivo, sim. E é muito mais fácil a gente analisar a postura dos atletas do que o futebol em si, né? E acho que o Cruzeiro teve uma postura muito madura, mesmo diante das adversidades ali, da expulsão, do gramado, do cansaço também, porque teve sim muito cansaço. O Cruzeiro, para mim, não desorganizou e nem correu grandes riscos. Acho que um ponto fora de casa, com gramado naquelas condições, pensando também na preservação da invencibilidade, foi um ponto muito valioso e vale a pena a gente ressaltar esse ponto positivo, esse lado positivo do Cruzeiro, sim. Assim, é muito difícil, né, como a Amanda disse lá no começo do programa, da gente falar do aspecto técnico, tático, quando o principal de um jogo de futebol, que é o gramado, ele não te apresenta condições. E aí, eu tenho um ponto de discordância com uma opinião que algumas pessoas acabam tendo, né, que é sobre, o gramado tá ruim para as duas equipes. Mas se a gente olha para o cenário que o Cruzeiro é uma equipe tecnicamente mais qualificada que o Vitória hoje, o gramado ele acaba sendo benéfico pro Vitória, porque ele coloca o Cruzeiro numa posição de equivalência que em outro momento no gramado normal ela não aconteceria, ou o Vitória teria que se esforçar muito para que ela acontecesse. Então acho que isso acaba atrapalhando qualquer análise, mas eu concordo demais com a Amanda que o positivo tem que a gente olhar também, né, para um lado positivo dentro de tudo isso, que é o Cruzeiro se mantém invicto, o Cruzeiro não sofre gol, é o 4º jogo seguido do Cruzeiro, né, levando em conta os jogos fora de casa, que o Cruzeiro não sofre gols, então são 3 vitórias e um empate, né, o Cruzeiro venceu o Sport por 4-0, venceu o Vila por 3-0, venceu o Fortaleza por 2-0 e agora empata por 0-0 com o Vitória. No segundo tempo, eu acho que o Cruzeiro até entendeu melhor a dinâmica do que no primeiro, né? Tanto que o Leonardo Jardim coloca o bolaço, o Cruzeiro para de tentar conduzir a bola, que em alguns momentos alguns jogadores do Cruzeiro fizeram isso, né? Muito por conta de mais uma repetição ali do que você está acostumado a fazer e acaba que por um momento você esquece que o terreno não é favorável para isso. Mas a postura dos jogadores, a postura do sistema defensivo, como lembrou muito bem a Amanda, o Vidalba até foi premiado com o craque da partida, né? Ali ao final do jogo, ele recebeu o prêmio de melhor jogador em campo. E atrapalha muito. Eu tô vendo o Caio passar aí nesse lance, o Caio Jorge,
e talvez seja o principal jogador prejudicado nesse confronto, porque é um cara de muita explosão, de colocar essa bola na frente e sair em vantagem, ter arrancada ali diante do adversário. É uma equipe que tem uma defesa fragilizada, o Vitória, mas que acabou o Caio Jorge não conseguindo explorar suas principais características por conta do gramado. Agora é o Cruzeiro se recuperar, descansar nesses 14 dias que os atletas vão ter de férias, voltar, se preparar. Tem ali 2 amistosos lá no Espírito Santo, né, para o Cruzeiro aí não perder o time. E aí a gente tem também a expectativa com relação à janela, mas é uma campanha interessante do Cruzeiro até aqui. O Valu faz muito bem, e o Samuel também, aquele recorte, né, do jogo contra o Mushuc Runa, que foi ali um momento onde a gente estava completamente desacreditado da temporada. O Cruzeiro estava muito mal, problemas ali, né? A gente toda vez era uma picuinha ou outra saindo na imprensa, e aí hoje não, é um Cruzeiro muito mais tranquilo, é um Cruzeiro que está bem dentro de campo, mas que o extracampo também parece estar tranquilizado, é um Cruzeiro que trabalha muito ali no silêncio, dentro da Toca da Raposa, e acho que isso vai ser muito bacana durante essa parada, e agora é voltar e tentar dar sequência para isso aí, porque o nosso objetivo é uma classificação para a Copa Libertadores. A Amanda falou sobre a questão da escalação, né, que as condições do gramado puderam interferir até nisso, e de fato interferiram, né? Para quem estava acompanhando o dia de jogo KTO, parecia que o Marquinhos seria o escolhido para começar o jogo e não o Eduardo. O Samuel até adiantou a respeito disso, e acabou que o Eduardo foi para o jogo, né? Um jogador mais físico, com mais força nos duelos, que dá um ganho em estatura também. Então, o Leonardo Jardim ficou atento a essa situação, e é claro que o Cruzeiro entrou com uma característica diferente, né? Eu acho que no primeiro tempo, apesar do Cruzeiro ter tido mais volume do que o Vitória, ter chegado um pouco mais ao campo de ataque, foi uma equipe em que em muitos momentos não teve grande capacidade de adaptação às circunstâncias, né? O Pedro já até adiantou falando sobre essa questão de alguns momentos, jogadores carregando um pouco demais a bola, tentando sair curto, e não era o melhor cenário para o Cruzeiro, definitivamente. Para além disso, alguns poucos erros defensivos também, né, que culminaram em boas chances para o Vitória. Me lembro de uma boa chegada do Claudinho, um cruzamento até que o Fabrício Bruno intervém bem, a partir de um erro do Kaique. Mais para a reta final tem também o erro do William, que o Mateuzinho fica em ótimas condições para finalizar, e o Vidalba acaba bloqueando muito bem. E da parte do Cruzeiro, as melhores chances vêm por meio de cruzamentos, com o Eduardo aparecendo, né? O Eduardo, que foi expulso ainda no primeiro tempo, teve aí alguma presença de área, mas não foi feliz nas oportunidades que teve, né? Teve um cruzamento do Matheus Pereira para ele, que o Jamerson desvia, a bola bate nele e sai. Acho que a principal chance, tirando a bola na trave do Vidalba, vem através também de um cruzamento do Matheus Pereira para o Eduardo, que ele até chega firme, mas poderia ter direcionado melhor a bola na cabeçada, e tem a bola na trave do Vidalba, que tá faltando um pouquinho de sorte para ele fazer esse primeiro gol com a camisa do Cruzeiro. E aí, na reta final do primeiro tempo, nem vou me estender tanto a respeito da expulsão, porque eu acho que vai acabar rendendo um bom debate por aqui. O Cruzeiro fica com um jogador a menos, né? E aí me impressiona muito o que o Cruzeiro faz no segundo tempo, porque além de ser uma equipe que se adapta melhor ao jogo, para mim, acaba se comportando melhor do que o adversário com um jogador a menos. O Cruzeiro ficou pouco mais de um tempo com um jogador a menos em campo. Então, isso torna um pouco mais impressionante o que o Cruzeiro fez. Acho que as mexidas do Leonardo Jardim funcionaram. O Bolassi fez um jogo interessante, logo de cara, já buscando finalizar um pouco mais, porque estava faltando isso ao Cruzeiro, arriscar mais a gol, também gerando um pouco mais de presença de área. O Marquinhos já entra mais para a reta final, e ajuda também, né? Consegue alguns desarmes, caça falta, até consegue cobrar bem uma falta, enfim. Foram jogadores que entraram em campo e que conseguiram agregar ao Cruzeiro dentro do cenário que teve. E basicamente o Vitória ficou apostando em chuveirar a bola na área, né? Principalmente depois da entrada do Carlinhos, mas aí tem um comportamento muito bom da defesa do Cruzeiro, principalmente da dupla de zaga, que em alguns momentos falhou na construção, não foi brilhante nesse sentido, e aí tem a ressalva grande do gramado, mas na proteção da área, Fabrício Bruno e Vidalba foram impecáveis, né? Os dois formam aí uma das melhores duplas de zaga do Campeonato Brasileiro,
E eu acho que vale um destaque também para a partida do Wanderson, né? Não deu assistência, não fez gol. Sabemos que um atacante acaba dependendo muito disso em alguns momentos para ser elogiado, mas o tanto que o Wanderson correu, o tanto que ele se entregou, que disputou bolas, que conseguiu até criar algumas boas situações, foi legal de se ver. Achei que o Wanderson fez uma partida muito interessante. E aí, no geral, um ponto que foi bem interessante para o Cruzeiro, pelo que se desenhou o jogo, ficou a sensação de que quem fizesse um gol vencia, né? E eu confesso que, principalmente quando o Cruzeiro ficou com um a menos, se desgastou bastante a partir ali da segunda metade da etapa complementar, eu abracei forte esse empate, esse 0-0, e acho que os jogadores também. Então, é um ponto muito válido, que estica também essa sequência invicta, né? Agora, o Cruzeiro atingiu aí a 12 jogos de invencibilidade.